Olá, nação! Hoje eu vou contar a história emocionante de João Gomes, o garoto que teve uma infância humilde e virou ídolo da nação. Mas antes de eu começar, deixa eu te pedir para se inscrever no canal do vovô e deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Então vamos direto para essa emocionante história. João Vitor Gomes da Silva, mais conhecido como João Gomes, cresceu em Ramos, subúrbio do Rio de Janeiro, onde morava com a mãe e o avô e teve uma infância humilde. Com 7 anos, deu os primeiros chutes em um projeto da escola de futebol do Piscinão de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro. O time desse projeto fez um amistoso contra o Vasco da Gama, que viu futuro no jovem e o convidou para ficar no Cruz Maltino. Porém, João Gomes não se adaptou e não quis ficar no Vasco da Gama após 4 meses. João só da maternidade ouviu um hino do Flamengo. Meu irmão colocou: somos todos flamenguistas e o João também. Não teve jeito. Saiu rubro-negro já, contou Monique Gomes, mãe do craque João Gomes. Segundo a mãe, o garoto sempre inventava uma desculpa para não ir ao treino em São Januário. Todo dia ele inventava uma história. O João não queria ficar no Vasco. Não tivemos o que fazer e tiramos ele do Vasco depois de 4 meses. Após deixar o Cruz Maltino, João Gomes contou com um empurrão do destino para ajudá-lo com seu clube de coração. A família do garoto sonhador conheceu um então treinador das categorias de base do rubro-negro chamado Falcão. O pequeno craque foi aprovado no primeiro dia e logo foi transferido às categorias de base do rubro-negro carioca. Gomes passou a morar em Vargem Grande, perto do CT Ninho do Urubu. Conforme progrediu na carreira, começou a conquistar espaço. Sempre foi tratado como promessa, mas não desanimou em momentos mais difíceis. Quando o volante passou por um período sem ser muito utilizado, foi sugerido que ele deixasse o Flamengo. A resposta foi prontamente recusada pelo jogador. A persistência deu resultado. Em 2019, Gomes foi titular da equipe sub-20 que conquistou 5 competições na temporada, incluindo o Campeonato Brasileiro, o Carioca, a Supercopa do Brasil. Chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-20, mas acabou não se apresentando, pois o Flamengo estava na reta final da temporada. Na retomada dos treinos após a pandemia de Covid-19, ele fez parte de um grupo de meninos do sub-20 que subiu para treinar com a equipe profissional, ainda sob o comando de Jorge Jesus. Gomes foi um dos 9 jovens na base inscritos pelo Flamengo na Libertadores de 2020, depois que a Conmebol aumentou para 50 o limite de jogadores inscritos. De todos, o volante foi o único a ser incluído na viagem para o Equador para ser relacionado pela primeira vez na derrota por 5-0 para o Independente Del Valle. Como acontece no começo da carreira com a maioria dos jogadores, João Gomes enfrentou dificuldades para conseguir manter a rotina de treinos na Gávea. Quem fazia o papel de ser o apoiador na rotina difícil era o avô, seu Mirinho, quem se esforçava diariamente para que o menino sonhador não desistisse do objetivo. Tivemos dificuldades, bastante. Fico emocionado porque é difícil ver um garoto como ele, pobre de favela, com tantas dificuldades e conseguir chegar a uma Libertadores por puro mérito. É para glorificar de pé mesmo, disse Monique emocionado, deixando as lágrimas cair. Quando seu Mirim teve problemas de saúde, quem assumiu o comando na rotina de João Gomes foi a mãe, Monique Gomes. Monique, portanto, precisou deixar o emprego para poder ficar em função da rotina do filho. Sempre foi uma correria. A gente levava marmita para comer no ônibus. Às vezes não dava tempo de comer no ônibus e comia no ponto mesmo da Leopoldina esperando 460. A rotina foi tão marcante na vida de João Gomes que ele fez questão de registrar na pele. O volante tatuou uma imagem dele com seu mirim, já falecido, em um ponto de ônibus que fez parte da sua vida durante os anos de treinamento na Gávea. João Gomes não chegou onde queria por acaso. Segundo a mãe, o garoto sempre teve noção do esforço que teria para fazer para conseguir se tornar um jogador de futebol. A mãe relatou que desde a infância ele abriu mão de diversões e lazeres para focar na missão de ser um atleta profissional. João é um menino muito esforçado e dedicado. Ele sempre teve na cabeça que queria se tornar um jogador de futebol e fez por onde. Abria mão de festas, momentos com amigos, momentos que qualquer adolescente tem, mas ele sempre foi focado, relatou Monique em tom de orgulho. Em 2019, Gomes renovou seu contrato com o Flamengo, fazendo uma renovação até dezembro de 2022.
Como já tinha 18 anos, a presença da família não era obrigatória na hora da assinatura do novo compromisso. Mas o volante fez questão de levar a mãe e o avô, personagens importantes na sua história de vida. Ele fez questão de levar a gente, ele queria compartilhar o momento com a gente, disse a mãe. Sua estreia oficial pelo Flamengo aconteceu no dia 21 de outubro, entrando como substituto de Ilharão em uma vitória em casa por 3-1 sobre o Júnior Barranquilla pela Copa Libertadores. Apesar do espanhol Domenech Torrent ter dado a João Gomes a primeira chance, foi com Rogério Ceni, que fez elogios ao jogador, que o volante passou a ter mais espaço. No dia 10 de fevereiro de 2021, João Gomes renovou seu contrato com o Flamengo até o final de 2025. Já em 22 de maio, João Gomes marcou seu primeiro gol como profissional na carreira, sendo ele o último da vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Fluminense em jogo válido pela volta da final do Campeonato Carioca. Em 1º de julho, deu uma assistência para Pedro fazer o primeiro gol da vitória por 2-0 sobre o Cuiabá em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 6 de agosto, fez o gol da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o ABC, válido pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Após ser esquecido por Renato Gaúcho na temporada passada e ter sua saída quase certa, Gomes tornou-se titular absoluto com a chegada de Paulo Souza. Devido ao seu bom campeonato carioca, foi eleito para a seleção da competição. Teve uma boa atuação na vitória por 3-1 sobre o São Paulo na segunda rodada do Brasileirão em 17 de abril, tendo concedido uma assistência para a Isla fazer o segundo gol do rubro-negro e ter sido eleito o melhor jogador da partida. Fez o gol na vitória por 2-1 sobre o Alto no dia 1º de maio em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. João Gomes gera grande interesse no Al Hilal da Arábia Saudita. Vamos torcer para ele terminar pelo menos a temporada pelo Flamengo. E aí, gostou da emocionante história do João Gomes? Então deixe nos comentários qual jogador você gostaria de conhecer a história e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal do vovô. Um grande abraço, tchau!